ela tem amigas que não podem assistir por causa do horário, então ela manda o link para o pessoal. Então, eu até mandei para ele, Selma, com permissão da Michelle, é claro, o áudio que uma amiga dela mandou para ela, como essas palestras têm sido bênção, como Deus tem falado com ela, como ela tem sido edificada, como a vida dela está mudando. Então, às vezes, a gente fica assim, mas eu vou mandar o link, eu convidei, não veio, manda o link depois para a pessoa. Às vezes a pessoa não veio porque não pôde mesmo, e você manda o link, ela será ricamente abençoada aí para a honra e glória de Cristo Jesus. Pessoal que foi chegando, enquanto eu falava, bem-vinda aí, Jeane, a Lia, a Nete Casagrande, Domingas, Fernando aí, Roberta, Gabi, tem gente nova hoje. A Eni, bem-vinda aí, gente, uma honra, um prazer, uma alegria a gente estar aqui. Não lembro se eu tinha falado o nome da Rita Lima. Bem-vinda todo mundo aí, graça e paz do Senhor Jesus Cristo estejam conosco todos os dias da nossa vida, não só no dia de hoje, mas todo dia para a honra e glória do Senhor Deus. A Eni mandou convite para um monte de gente, espero que tenha alguém aqui, tá, Eni, que você convidou participando conosco aí, para ser abençoada. Este trabalho, gente, ele nasceu, foi no coração de Deus. Talvez você não saiba, ou não estava no dia que eu falei, um dia eu estava orando aqui em casa. Deus, eu tenho esse costume, né, de ficar pedindo as coisas para Deus. Então, eu estava assim, Deus, eu tenho que abençoar muita gente, eu tenho que abençoar. A gente precisa, Deus, tem pessoas com problema, tem pessoas com depressão, tem problemas no relacionamento com a família, tem pessoas que estão doentes, são doenças psicossomáticas, eu tenho que abençoar mais pessoas, Deus, ir lá, né, clamando ao Senhor o que fazer, como fazer. Aí a Eliselma me ligou no dia. Amiga, eu falei, não, Eliselma, isso é de Deus. E ela falou a mesma coisa, eu estou precisando abençoar vidas. Eu falei, Deus colocou no meu coração para abençoar vidas. Acho que foi essa a expressão que ela usou. Eliselma, eu acabei de orar, eu estava orando de joelho, levantei agora da oração e você me liga. Então, vamos fazer este trabalho, vamos abençoar vidas. Então, você que está aqui, você ouviu o que Deus falou, o meu coração é o coração da Eliselma, por isso que você está aqui. Você não está aqui por um acaso. Então, Deus colocou no meu coração, colocou no coração da Eliselma e colocou no seu coração para nós estarmos juntas aqui nessa noite. Hoje não tem nenhum homem, não, né? Que eu saiba, não. Então, Deus colocou no nosso coração. Você foi sensível à voz de Deus, sensível ao mover do Espírito Santo de Deus. Tudo na nossa vida é Deus, gente. É Deus que governa o mundo, é Deus que cuida das nações, é Deus que cuida do Estado e é Deus que cuida da família. E se você tem uma família, não importa qual o seu papel nessa família, se é cônjuge, se é filho, se é tio, se é primo, se é irmão, você é importante nessa casa. Você é importante neste mundo. Deus lhe deu tarefas nessa casa para você abençoar vidas. Então, nós estamos aqui porque acreditamos neste projeto. A Eliselma acreditou nele, você acreditou neste projeto, reservou este momento para estar aqui, para ouvir aquilo que Deus tem para você nessa noite. Então, abra seu coração, abra mesmo seu coração, sua mente, para ouvir aquilo que Deus tem para você, para lhe abençoar, para você ser tocada pelo Espírito Santo de Deus e crescer. Nós crescemos muito quando nós aprendemos a lidar com a nossa humanidade. Deus nos criou seres humanos, então nós precisamos lidar muito bem com essa humanidade que Deus nos deu aí, e isso nos faz a imagem e semelhança dele. Nós nunca seremos Deus, né? Deus é Deus, mas a nossa humanidade nos faz filhos e filhas de Deus, porque foi assim que ele nos criou. Quanto mais humanos nós somos, nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos do projeto de Deus para nós nessa terra. Quando nós conectamos a nossa humanidade diretamente com Deus, ouvindo a voz dele, nós somos cada dia mais felizes nessa terra, desfrutando daquilo que Deus tem. Então, nós vamos orar, colocando essa programação na mão do Senhor,
pedindo a Deus que fale conosco, que ministre aí ao nosso coração, já agradecendo por você que está aqui, o pessoal que chegou depois, a Nivalda, a Flávia, a Rosângela Sobreira, a Jéssica, a Valéria Lopes, a Rosilene Sobreira Gonçalves, tem gente do Alegre, no Espírito Santo aqui, Terra Boa também, a Rosângela e a Rosilene são do Alegre, a Flávia é aqui de Vitória, é o pessoal que eu conheço. Valéria Lopes é de onde, Valéria? A Nivalda é daqui de Vitória, falta a Jéssica e a Valéria Lopes. Eu não sei de onde são. Você sabe, Eliselma? A Jéssica, eu acho que é daqui também, se eu não me engano, é Serra. A Valéria, eu não sei. Quer falar, Valéria, de onde você é? Então, tá bom. Gente, vamos orar. Eu vou pedir a Flávia, eu estou pedindo quem eu conheço, né? Este trabalho surgiu no coração de algumas mulheres da Igreja Metodista, aqui no Distrito Centro-Sul, e a Flávia é uma das nossas líderes, então ela vai orar, colocando essa programação diante de Deus, e que Deus use, como sempre já usou Eliselma nas outras programações, bênção, bênção, bênção. Eu confesso que eu estou ansiosa pela de hoje, vamos aprender muito. Então, Flávia, ore pelos nossos corações aí, em nome de Jesus. Senhor amado, Pai querido, quero nesta hora, Senhor, maravilhoso, venha nos dar sabedoria e entendimento, Senhor, falar aos nossos corações abertos, que esteja impedindo de aprendermos mais de Ti, Senhor. O Senhor venha, Senhor, sobre o que precisa aprender, Pai. Que eu possa estar usando isso é uma favor, Pai, para que ela possa ser instrumento Teu, Senhor, nas nossas vidas. Ó Deus amado, que todos que possam, Senhor, estar envolvidos nesse cada dia, Senhor, estarmos em união contigo, Pai. Pai amado, Pai querido, que eles que ainda vão chegar, que o Senhor está tocando, lembrando aqueles que possam ter esquecido, Senhor, mas que possam estar lembrando deste encontro, Senhor, contigo, aqui no Pai, em nome de Jesus. Pai, certo, Senhor, que o Senhor está nos pressionar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Então, a Eliselma, né, nós vamos ouvir a Eliselma, nossa preletora, que muito tem nos abençoado, somos gratas a Deus, Eliselma, pela sua vida, por você ter aceito este desafio aí, de Deus, de se deixar ser usada por Deus para estar falando conosco. Eliselma é psicanalista, trabalha com leitura corporal, é enfermeira, escritora, mãe, esposa, né? E então ela vai deixar Deus usar com este monte de experiência que ela tem para falar ao nosso coração. Eliselma, a palavra é toda sua. Amém. Ô, Eliselma, antes, eu só vou pedir ao pessoal, gente, que lembre de deixar os microfones desligados, para que a gente possa ouvir a Eliselma direitinho, tá? Obrigada. Nós vamos fazer a palestra, no final vamos abrir para perguntas, tá? Depois que a Eliselma terminar. Tá bom. Eu também quero pedir que, se der algum defeitinho aí, algum problema, vocês me avisam, porque desde ontem meu computador começou a ficar lento. Quando eu acesso qualquer coisa na internet, para mim, eu estou ouvindo, o áudio está normal, mas o mexer da imagem está lento para mim, tá? Então, se der algum problema para vocês, vocês me avisam, ok? Eliselma, no chat aí, a Lindaura colocou aqui, ó, meu esposo está aqui também, tem um homem na área, bem-vindo. Opa! Até que enfim apareceu um corajoso, gente. Que bênção. Tá dando para ver aí direitinho? Sinaliza aí para mim, todo mundo. Sim, para mim tá. Ok. Vamos ver se hoje eu não levo uma surra, hein?
Toda semana eu levo uma surra para abrir a tela. Pronto. Então, hoje a gente vai falar, né, sobre uma coisa muito importante, não só para nós, mas também para o Senhor, né, para Deus. É aquilo que Deus colocou aqui na Terra para representar até mesmo a Trindade, né? Então, a família é um plano de Deus para nós. Então, a família é a identidade real aqui na Terra. E eu coloquei um texto ali de referência, né? Que eu achei muito, muito interessante esse texto, tem tudo a ver. É a segunda parte do versículo que diz: porém, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então, servir o Senhor com a nossa casa é uma decisão, né? Tá aparecendo aí, gente, direitinho? Sim. Tá. Sim. Tem gente com o microfone aberto ainda, tá? Se vocês quiserem fechar, fica melhor, até para vocês ouvirem. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar falando sobre como Deus se revela na família, né? Então, a primeira família a existir, né? Deus ama relacionamentos, né? Ninguém foi feito para viver sozinho. Então, nós somos seres altamente relacionáveis. Ninguém vive isolado sozinho. Né? A pessoa se isolou, pode procurar que ele não está bem. Né? Ele está doente, ou ele vai ficar. Então, Deus nos fez seres para se relacionar uns com os outros. E eu costumo até dizer para as pessoas que eu atendo, né, que Deus, ele queria se relacionar conosco aqui na Terra, mas nós não íamos suportar ver ele face a face. Então, o que ele fez? Ele colocou um pedacinho dele em cada um de nós. E aí, quando a gente passa um pelo outro, né, imagem e semelhança de Deus, nós vemos ele uns nos outros, né? Então, quando eu estou bem, quando eu estou feliz, quando eu estou alegre, quando eu estou com a minha comunicação limpa com ele, as pessoas olham para mim e vê ele, né? Eu acredito que já aconteceu com vocês aqui, como comigo, que a pessoa chega para mim e fala assim: você é crente? Né? Eles perguntam: você é crente? Porque nesse momento a gente está refletindo a imagem de Deus. Só que quando eu estou doente, quando eu estou preocupado, quando eu não estou conectado com ele, em comunhão com ele, essa imagem, eu não deixo de ser imagem e semelhança dele. Mas essa imagem, ela não fica nítida, ela fica uma imagem fosca, né? Então, Deus nos fez para nos relacionarmos. Então, a primeira família que a gente teve conhecimento é a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A segunda é a família dos nossos pais, é lá onde a gente nasceu. A terceira é a família que a gente constituiu. A quarta é dos nossos filhos, porque eles vão casar e vão formar outra família, e assim por diante, né? Os nossos netos vão casar, bisnetos, e vão formando-se famílias. Então, percebe-se hoje que a questão da destruição familiar, ela é muito nítida, ela é muito clara, né? O ataque contra as famílias. E isso não começou agora, tem muito tempo que isso começou, há muitos anos atrás, né? E a destruição da família, ela não é por acaso, ela é premeditada, ela é algo intencional. Então, há anos atrás, eu tinha até escrito o nome das pessoas aqui, mas eram os nomes em inglês, não tem? Eu falei, vou tirar isso. Contar a história que é melhor. Então, existiu pessoas lá no passado que elas planejaram, de certa forma, destruir a família com intenções que a família não precisava ser daquela forma como tinha sido instituída primeiramente. E aí, ela tentou tirar algumas características da família, né? E aí, naquela época, antes da Revolução Industrial, não se tinha dinheiro, não se trabalhava com dinheiro, né? Se trabalhava com troca. Então, você ia lá trabalhar, você trocava, você tinha algo que o outro não tinha, e vocês trocavam, e um supria a necessidade do outro, e aquilo era suprido as necessidades. Havia pessoas de muitas posses,
né? E também essas posses, muitas vezes elas eram, as pessoas queriam brigar para tomar essas posses, né? Tanto terra como coisas físicas mesmo, que as famílias tinham. Só que os pais daquelas famílias, eles não permitiam, eles lutavam pela família. Com o passar do tempo, isso ficou uma coisa muito agressiva, né? Porque eles lutavam a ponto de dar a própria vida, para que a família não fosse roubada daquilo que era direito dela. Então, o resultado dessas lutas e batalhas, né? E depois ainda veio a Revolução Industrial, onde as mulheres começaram a vir para as cidades para começar a trabalhar, né? E premeditadamente foi incutido nas mentes a mulher se igualar ao homem, né? Direitos iguais, né? Não tenho nada contra o movimento feminista, nada, mas nós não somos iguais, né? Diante de Deus, nós temos características diferentes e nítidas. Nós não somos iguais nem de mulher para mulher, nem de mulher para homem. Nós somos seres únicos. Então, essa questão de nós somos iguais, isso é uma mentira, isso é uma ilusão, porque nós não somos iguais. Deus não nos fez em série, ele nos fez individualmente. Então, cada um de nós temos características únicas de cada um. Então, não existe essa questão de você é igual a mim. Não é assim, né? Então, o resultado desse movimento que teve lá no passado, o que vem impactar na família? O desrespeito ao patriarcado, né? Hoje em dia, o que a gente vê no seio da família? Ninguém mais obedece os pais, né? Até os desenhos animados. Então, vamos pegar lá, que tem muitas mães e avós, tias, né? A Peppa Pig, ela leva uma menção contra o respeito ao pai. Eu não sei quem é mais das antigas aqui, tinha aquele desenho dos dinossauros em que o bebê falava assim, não é a mamãe, ele falava com o pai, e atacava, ele batia no pai. Então, é só a gente prestar um pouco de atenção mais, que a gente vai começar a ver coisas que a gente não vê e que a gente permite que se passe dentro da nossa casa. Então, as mulheres... Alguém está falando? Eu que disse, eu falei, verdade. Se a gente parar para analisar, para pensar, realmente, esse negócio dos desenhos aí, né? Antigamente tinha, mas hoje em dia, se a gente colocar num canal infantil mesmo, não precisa demorar muito tempo, não. A gente já percebe, né, que já lá no próprio desenho já ensina em si, né, a agressão, a responder o pai ou a responder a mãe. E aí a criança que não tiver o controle ali em si da televisão já começa por ali, né, a aprender o que é errado e aí acaba gerando um conflito, né, na família, né? Exatamente. Então, esse foi dos impactos, né, que esse movimento trouxe. O outro foi as mulheres que eram femininas, elas se tornaram viris. O que é isso? As mulheres começaram a querer tomar o lugar dos homens. Isso não é necessário, cada um tem um lugar. Deus nos fez cada um para assumir o seu papel, o seu lugar. Nós não precisamos nem o homem tomar o lugar da mulher e nem a mulher do homem. Cada um tem o seu papel, o seu lugar. Até por sermos únicos. Então, não tem como eu tomar o lugar do homem e nem o homem tomar o meu lugar, né? Os homens que eram viris ficaram emasculados. O que é isso? É aquele homem que ele é inseguro. Ele não toma decisão, ele não tem iniciativa, ele tem sempre que estar perguntando alguma coisa, ou ele não decide as coisas. A mulher, às vezes, tem que decidir por ele. E isso se torna pesado, porque a decisão é do cabeça, não é da mulher. A mulher está ali para apoio, e não para decidir. Né? Os filhos ficaram rebeldes com os pais. Se o pai e a mãe não se entendem, ai meu Deus, minha mãe virou meu pai virou minha mãe e eu não obedeço ninguém, porque agora tá muito confuso, eu já não sei nem quem é pai, quem é mãe, quem manda, quem desmanda, virou uma bagunça.
Entendem? Então, acabou que confundiu a mente dos filhos. A descrença na família nuclear patriarcal. Essa é a família que Deus fez. Homem, mulher e filhos. Nada contra homossexualismo, nada contra isso. Eu estou falando biblicamente. Está escrito na Bíblia, né? E aqui a gente está entre cristãos. Então, eu estou trazendo para vocês aquilo que é a verdade, aquilo que não foge do que Deus fala. Então, isso tudo, esse movimento que houve, culminou com a Revolução Industrial, ele veio intencionalmente para destruir as famílias. E os resultados dele estão vindo até hoje, e cada dia mais se agrava. Então, as mutações que teve nos comportamentos, tanto de mulher quanto de homem. O homem que era o cara, o macho, viril, ele virou emasculado ou afeminado. Emasculado, eu acabei de falar, aquele cara que ele é confuso, ele não tem iniciativa, ele não toma decisão, tudo a mulher tem que ficar pedindo, tem que ficar falando, tem que ficar insistindo. O afeminado é literalmente o homossexual. E a mulher emasculada é a mulher que não assume o papel dela também. E a viril é a mulher, é a lésbica, né? Ela assume o papel de homem. Então, quem tinha que ser viril, ficou afeminado. Quem tinha que ser afeminado, virou viril. Trocou os papéis, inverteram, né? E a intenção lá do movimento era exatamente esse. E tudo está acontecendo aos nossos olhos e a gente só fala assim, ó, misericórdia. Será que é só isso que a gente tem para fazer? Só falar misericórdia? Será que a gente não tem que agir, fazer algo concreto, só assistir as famílias se destruindo? Aí eu fui procurar uma reportagem, né? Olha só, casamentos têm durado cada vez menos no Brasil. O IBGE apontou que metade dos divórcios em 2020 não completaram nem 10 anos de casamento. Com menos de 10 anos, o casamento já acabava. Olha só isso, em 2020, agora, não tem nem 2 anos. Então, gente, ó, para a gente ter uma família, é uma decisão. Eu preciso decidir. O que é decidir? Decidir é quando eu assento no meu coração, assim como Daniel fez, ele assentou no coração. Quando eu assento algo em meu coração, ninguém tem poder de tirar isso. Ninguém, nem o próprio Deus, porque ele me deu liberdade de escolher. E a decisão é uma escolha. Eu escolho aquilo que eu quero. Ele me deu essa liberdade. Então, quando a gente casa, o que a gente tinha em mente? Fazer alguém feliz ou que essa pessoa me fizesse feliz? O que eu estava pensando quando eu casei? Será que eu tinha decidido ter uma família mesmo? Ou eu só casei para alguém me fazer feliz? O que estava passando na minha cabeça quando eu casei? Então, eu preciso entender a minha posição dentro da família. Quem sou eu aqui dentro dessa casa? Aqui dentro dessa família? Qual o papel que eu tenho que assumir? Qual é a minha responsabilidade? Não é do meu marido, nem da minha esposa, é a minha. Ah, mas ele não faz nada direito. Mas... Quando nós formos... Olha, gente, isso é muito sério. Quando a gente for prestar conta a Deus, e você quiser falar de qualquer outra pessoa, eu imagino Deus falando bem assim, Elisselma, eu não estou te perguntando do outro, estou te perguntando de você. Você não responde pelo outro, você responde por você. Então, a gente precisa parar de dar desculpa, parar de botar a culpa no outro e assumir aquilo que é seu. O que é que você decidiu? O que é que você escolhe? Independente do que o outro está fazendo, deixou de fazer, fez errar, independente. A sua escolha, ela é sua. O outro não manda naquilo que você escolhe. Tá? E antes de eu prosseguir, eu queria trazer até um paralelo que eu gosto muito de fazer,
que é quando Jesus levou aquele tapa no rosto. Jesus, ele ofereceu outra face. Ele não desistiu de morrer na cruz por nós, porque alguém bateu no rosto dele. Ele podia ter falado assim, eu desci lá da glória, deixei de ser Deus para vir na terra ser homem, para morrer por vocês se ainda me bate. Também não vou morrer mais, não. Ele podia ter feito isso. Só que ele já tinha sentado no coração dele que, independente de qualquer comportamento ou ação de qualquer pessoa, ele ia até o fim. Então, ele assentou no coração dele aquilo que ele queria fazer. Ele escolheu, ele decidiu e ele fez. Ele não ficou olhando se ele ia apanhar, se ele ia ser humilhado, se ele ia ser abandonado, rejeitado. Isso tudo ele sabia. Mas ele já tinha escolhido. A decisão dele, ninguém interferiu porque ele não deixou. E na sua? Você está deixando? Você está deixando quem interferir na sua decisão? Se você casou para ter uma família, como está a sua família hoje? E como ela está, depende de você. Ah, não, mas meu marido, ah, não, mas a minha esposa. Não. Os seus atos, quem responde é você. Então, eu coloquei 2 textos aqui, um para a mulher, outro para o homem. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, Deus fez a mulher para ser uma ajudadora, um apoio, um auxílio para o homem. E vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, os homens, o papel deles é prover e proteger. Só que quando as mulheres ficaram viris, elas não aceitam mais ser protegidas, elas não aceitam mais que o marido provê as coisas, não. Elas querem fazer tudo. Ah, não, eu tenho que trabalhar em 3 empregos, 4 empregos, porque meu marido não dá conta, porque... O que você tem com isso? Ele tem que dar conta, porque Deus chamou ele para dar conta. Ele tem que prover. O papel dele de homem é provisão e proteção. Deixa ele assumir o papel dele. Você assumir o papel do seu esposo vai pesar para você. Com o passar do tempo, você não vai aguentar. É pesado para a mulher. Então, quando homens machistas e mulheres feministas são individualistas, eles não pensam na família, eles pensam só neles. Já viu aqueles casal que quando ganham dinheiro, falam, eu não vou pagar tal conta, não, paga você. Que família é essa? Que eu só penso em mim e ele só pensa nele. Então, eu ainda achei outro texto, 1 Timóteo 5,8, diz assim, se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a sua fé e é pior do que um descrente. Então, se você não está cuidando da sua família, você está vivendo uma mentira, dizendo que é crente. Então, assume hoje, joga toda a carapuça fora hoje, se conscientiza da sua postura dentro da sua casa, como esposa, como mãe, como mulher. Vai ouvindo aí. Conflitos. Por que tem conflito entre o casal? Os conflitos existem porque um não confia no outro. É bem assim, ó. Eu não acredito que ele dá conta de resolver isso. Eu não acredito. Aí o que a gente faz? Eu vou lá dar conta. Eu que vou resolver, porque eu sei que ele não dá conta. Aí o que você faz? Você invade o lugar do outro. Então, tanto a mulher quanto o homem tem o seu papel distinto dentro da casa. Deixa o outro resolver aquilo que é dele. O que é dele, o que é seu é seu. E quando os dois investem no casamento, a multiplicação, não tem divisão. Ah, não, esse dinheiro é meu. Ó, te emprestei, você tem que me pagar. Como assim, gente? Se a palavra diz que quando o caso vira um, por que eu tenho que pagar ele tem que me pagar? Que história é essa? De onde saiu isso? Isso não é bíblico, não. Então, quando apenas um está investindo, não haverá multiplicação e nem divisão. Vai ter subtração. Não vai aguentar. Fica pesado só um investir. Tem que ser os dois. Tá? Agora a gente vai entender um pouquinho o papel do homem e da mulher.
O homem, o papel dele é de autoridade. Deus deu para ele autoridade. Mas não é aquela autoridade, eu mando, desmando, faço o que eu quero, na hora que eu quero, não. Quem tem autoridade, ele assume a responsabilidade primeiro. Ele assume tudo. Então, se vier o tiro primeiro, quem é baleado primeiro é ele. Tá? A mulher fica onde? Atrás dele, na posição de submissão. Por que atrás? Porque ela é pior que ele? Não. Porque ele tem que proteger a mulher. Ele tem que proteger. É o papel dele. Ele foi chamado para proteger e prover a mulher. Ah, não, olha só, eu vou ficar em casa cuidando de tudo aqui, você vai para trabalhar, e você vai cuidar não sei do quê. Se ele está correndo atrás de emprego e não consegue um emprego, é uma coisa. Agora, ele já está trabalhando em um lugar, e você trabalhando em 3, quem está sendo o provedor dessa casa? É você ou ele? Quem que está roubando o papel do outro aí? Quem que vai ficar sobrecarregado? Então, autoridade versus submissão. A autoridade é aquele que assume. Ele pega o chifre pelo boi, o boi pelo chifre. Tá? E a mulher? A mulher está ali só no apoio, só auxiliando. Entendeu? A autoridade em obediência a Deus, ela passa de vertical para horizontal. Então, a autoridade, quando eu obedeço a Deus, eu já não vejo mais o homem lá em cima e eu aqui embaixo. Não é assim. Agora a gente vê horizontalmente, a gente vê junto aqui. Não tem negócio de um maior que o outro. Tem respeito, tem amor, tem carinho, tem apoio. Não tem negócio de eu mando mais do que você, eu mando em você, você não manda em mim. Não existe isso, né? O esposo, ele está à frente para proteger e prover, e até morrer, como diz lá no texto, como Cristo fez pela igreja. Esse é o conselho de Deus para ele. A mulher, enquanto esposa, tem que se permitir descansar e relaxar. Ah, não, tem que ter 3 empregos, porque se eu não tiver 3 empregos, não tem tudo que eu quero aqui dentro de casa. Então, você está assumindo o papel do homem, você está tomando a frente, você está entrando num lugar que não é seu, isso vai te custar caro. A autoridade, ela vem de Deus, mas o poder é aqui da terra, a gente que conquista. Deus nos dá autoridade do alto céus. Agora, poder é o quê? É eu ter sobre meus filhos, é eu ter sobre aquilo que eu administro no dia a dia, é conquistado, né? Eu não posso chegar e mandar e desmandar, sendo que eu não dou nem eu não tenho exemplo para dar e eu quero ser o manda-chuva do negócio. Não tem como, tá? Então, a autoridade a gente ganha e o poder eu preciso conquistar. Não é eu chegar aqui e já chegar igual manda-chuva. Não, você tem que conquistar. Não é assim, não. Então, agora uma pergunta. Sua família, ela está em união ou unidade? Vocês sabem a diferença de união e unidade? União é um saco de laranja, cheio de laranja. Você rasgou o saco, o que acontece com as laranjas? Cada uma vai para um lado, né? Opa, eu vou defender o que é meu, o seu você fica para lá. Unidade não, unidade é o suco da laranja. Você pode entornar o suco que ele não separa, ele está junto ali. Então, como é que está a sua família? Ela está em união ou ela está em unidade? Como é que vocês vivem aí dentro da sua casa? O que eu preciso para ser para viver em unidade? Eu preciso aceitar o outro. Eu preciso aceitar as limitações, as diferenças, os problemas que ele traz da vida dele, até de antes da gente casar, ele traz traumas. Eu preciso aceitar isso. Eu preciso decidir assentar no meu coração, como Cristo fez, que independente dele fazer, deixar de fazer, dele falhar, dele acertar, eu já decidi ficar casada, porque eu quero essa família. Eu preciso amar. Amar é um mandamento, não é um sentimento. Deus mandou amar. Então, você não sente primeiro para depois amar. Você ama, porque Deus mandou. Depois você aperfeiçoa aí. Mas primeiro você obedece. Eu preciso perdoar.
Eu preciso concordar, né? Hoje eu estava lendo um texto, já é a terceira vez que ele vem na minha mente. Eu li ele, depois eu ouvi uma pregação, um pequeno podcast que falou do mesmo texto que eu tinha acabado de ler. Eu falei, gente, Deus quer falar comigo nesse texto hoje. E agora eu falei em concordar aqui, lembrei do texto de novo, que é onde fala que aquela passagem que eles falam que Jesus estava expulsando o demônio em nome de Beelzebul. Ele fala, não tem como fazer isso, porque não subsiste, né? Não tem como ir contra ele mesmo e subsistir, não tem como. Então, tem que ter concordância. Como é que o marido e a mulher não concordam em nada? Um corrige o filho de um jeito, outro corrige do outro jeito, e cada um faz o que quer. Como assim, gente? Cadê a cumplicidade? Cadê o comprometimento? Esse time aí não vai ganhar, não. Cada um está jogando. Eles estão no mesmo time, jogando contra si, fazendo gol contra o tempo todo. Tem que ter intimidade entre o casal, né? Eu preciso ter liberdade de falar para o meu esposo e ele falar para mim o que se passa na cabeça dele, quais as fragilidades que ele enfrenta, quais os desafios, em que eu posso ajudar. Dedicação, né? Isso tudo tem que ter, porque senão não vive em unidade, vive em união. E aí, para me restaurar essa aliança, que uma vez pode estar quebrada ou pode estar trincada, o que eu preciso? Eu preciso investir. Eu preciso de investimento. Investimento de quê? Eu preciso investir tempo de qualidade. Tá lá a esposa querendo conversar com o marido, né, que geralmente é a mulher que fala mais, e o marido tá lá vidrado na televisão, ou no celular, né? Ou olhando para a parede. Está falando com a criatura está olhando para a parede. Então, tempo de qualidade eu não quero ouvir, mas eu vou sentar aqui e vou ouvir, porque esse é o meu papel, ouvir. Você não quis casar? Você quis casar, você não é mais um, agora você é 2 em 1. Então, você precisa ouvir o outro. Seja a mulher, a esposa, seja o marido. Você tem que ouvir o outro. É investimento de tempo de qualidade no seu casamento. O que mais que eu preciso investir? Dinheiro. Eu estou casada há 30 anos. O que seu marido já te deu nesses 30 anos de casamento? Acho que quando a gente namorou, pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Será possível você não chama seu marido para tomar um sorvete na praça? Sorvetinho só. Então, a gente precisa sim, a gente investe dinheiro em tanta coisa. Por que não no meu relacionamento? E investir energia. O que é energia? Eu ter paciência com o outro, eu me dedicar para o outro. A energia que eu tenho que investir no outro. Então, você não está bem? O que foi? O que está acontecendo? O que eu posso te ajudar? O que precisa ser feito? Vamos pensar junto. Como que a gente pode acertar isso? É investir energia. Então, se eu não quero investir nada, o casamento vai para o ralo. Nada funciona sem investimento. Vamos trocar o casamento aqui, vamos botar um carro. Homem adora carro, né? Carro. Se você tem um carro e você não investe dinheiro nele, você não abastece, você não troca as peças, não faz manutenção. Você não tira um tempo para ligar ele, para sair com ele. Você não gasta energia lavando ele, conservando. Esse carro vai durar quanto tempo? Um carro, que é um objeto físico. Você imagina um casamento. Você imagina uma família sem investimento de tempo, dinheiro e energia. Nada. Não invisto nada. Só consome a família. Como é que vai ficar isso? Aí chegou essa parte, né? E na hora das finanças, de que lado você fica? Do seu ou do seu marido? Você fica do seu lado ou da sua esposa? Como é que é aí? Aí eu achei essa foto, que eu achei top essa foto, gente. Aí eu achei o texto, ó, Mateus 19:5 diz assim, e os dois se tornarão uma só carne. Mateus 19:5. Eu lembro, vou contar para vocês uma experiência minha, quando eu era solteira. Eu lembro quando meus pais brigavam, eles sempre diziam assim, um dizia para o outro assim, o ataque deles era assim, você pegou tanto comigo e você não me pagou, você está me devendo.
E eu ficava olhando aquilo, eu era criança, eu ficava olhando aquilo, na minha mente eu pensava assim, mas ele é meu pai, ela é minha mãe, o dinheiro não é dos dois? Olha para você ver, eu era criança. E eu já pensava assim, mas o dinheiro não é dos dois? Eu ficava confusa. Olha quem colocava confusão na minha mente, meus pais, né? Aí, ó, o que é preciso? O dinheiro, ele não é para dividir. Não é para o casal pegar o dinheiro, toma, esse aqui é seu, esse aqui é... Não! Você junta ele e multiplica. Porque vocês não são duas pessoas. Agora vocês são um, né? Mateus 19:6. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Então não tem que ter divisão. Tem que ser junta o negócio e multiplica. Não existe sociedade com dois caixas. É um caixa só. Né? Dá vontade até de rir, que a gente vê cada coisa que não tem como. Então, a gente precisa sentar, conversar, bolar estratégia de crescer. Como que a gente cresce junto? O que a gente pode fazer com esse dinheiro para beneficiar a nossa família? Para que todos tenham lucro aqui com esse dinheiro, né? Vamos fazer um lazer junto. Lembra lá do investimento do dinheiro? O que a gente pode fazer aqui com esse dinheiro aqui, né? Outra coisa é habilidades. Quem tem mais habilidades em que área? Às vezes o marido é gastador, ou a esposa que é. Então, o dinheiro não pode ficar na mão do gastador. Tem que ficar na mão daquele que é poupador. E o gastador tem que reconhecer que ele é gastador. Ele tem que ter essa humildade. Então, olha só. Eu sou gastador, já sei que eu gasto mesmo. Se ficar na minha mão, eu gasto. Então, fica com você. Aí você toma conta e a gente senta tal dia do mês, e a gente conversa, a gente entra num acordo, e aí a gente vê, né? Então, a gente também tem que ter humildade. Então, usar a habilidade que cada um tem naquilo que ele é bom, né? Assim trará aproveitamento para a família. Não é aproveitamento individual. Tudo é pensando na família. E aí, como você tem cuidado da sua família? Nós não podemos negligenciar a nossa família, né? Os nossos filhos, por exemplo, eles são sementes. Se eu não cuido das sementes, elas morrem. Não tem como eu jogar uma semente numa terra seca e ela brotar e dar uma árvore linda com muitos frutos. Não tem como. Eu preciso cuidar, né? O trabalho da mulher fora de casa, ele é só um apoio, ele não tem que ser entendido como a base. A base é o homem. É ele que pega o boi pelo chifre, não é a mulher, não. Ele precisa entender isso, que o papel dele é esse. É estar à frente e levar o chumbo grosso, é ele que leva, não é a mulher, não. E a mulher precisa aceitar isso também, porque às vezes o homem quer porque quer tomar a frente ali do que é dele, e ela, não, eu que estou aqui, eu atendo mulheres que elas reclamam que o marido chega, deita no sofá e fica deitado de perna para cima. Deitado, ele não me ajuda nada, ele não faz nada, ele só quer saber de chegar e ficar assistindo televisão de perna para cima, nananã. Aí eu pergunto assim, e você pede ele para fazer alguma coisa? Não, porque se eu pedir, ele não faz, porque nada, tudo sou eu. Quando ele chega, já está tudo pronto. Fala, opa, ó a frase. Quando ele chega, está tudo pronto. Então, não tem mais nada para ele fazer. Você já fez tudo. Que tal você deixar algumas coisas para ele fazer? Que tal você pedir ajuda para ele? Então, às vezes, a falha tá... Eu estou ajudando ele a falhar, eu estou colocando a culpa só no outro. Eu não assumo minhas responsabilidades. Eu quero só culpar o outro, né? Mas e o que cabe a mim? Será que eu estou fazendo? Né? Então, quem tem o maior valor dentro da sua casa? É você trabalhar fora ou é seus filhos? Não estou falando para ninguém sair de emprego, não. Mas se você vê uma necessidade relacionada a seus filhos, o que você vai escolher? Sua profissão ou seu filho? Os filhos, eles têm fases,
né? E a gente precisa ter um olhar clínico para isso. A gente tem que estar atento para o valor. Que valor que eu estou dando para o meu filho? Será que eu estou dando devido valor? Né? Então, foi dada para a gente responsabilidade de formar cidadãos do céu. Será que eu estou assumindo essa responsabilidade com zelo ou estou fazendo de qualquer jeito? Né? Ali tem um texto que fala, não existe instrumento mais poderoso na terra usado por Deus do que a família. Então, a nossa família espelha Deus aqui na terra. Como é que a sua família está espelhando Deus aqui na terra? Então, ó, eu preciso aceitar o papel do pai e da mãe deve estar bem claro para os filhos, para que eles cresçam de forma saudável. Lembra que eu falei de mim, que eu ficava confusa? Eu ficava confusa no meio daquela confusão ali. Meu Deus, quem manda o dinheiro aqui em casa? Quem é o dono do dinheiro? Como é que faz com esse dinheiro? Por que esse dinheiro não sobra? Por que não dá para pagar? Eu ficava doida, eu era uma criança. Por quê? Porque o meu pai e a minha mãe não tinham clareza entre eles sobre finanças. E isso traz bloqueios para a nossa vida adulta. Então, eu trago prejuízo para os meus filhos quando eles forem pais, por causa dos meus comportamentos. Né? E aí, eu trouxe um texto lá em Salmo 127, 4 e 5, que eu amo esse texto sobre filhos, que fala: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Então, os nossos filhos, eu até mandei para minha filha essa semana, eu falei assim, minha flecha foi parar lá em Portugal, falei com ela, e ela mandou rindo para mim, risos. Né? Então, os filhos, eles não são nossos. Eles são um presente de Deus para a gente cuidar. Quando eles alcançar uma certa idade, nós vamos lançar eles. A gente vai lançar eles o mais longe que eles puderem ir. Para quê? Para divulgar o reino aqui na Terra. É para isso que eles vêm. Eles vêm com um propósito. Eles não vêm aqui para encher meu ego, não. Ah, eu tenho um casal, eu tenho tanto, eu tenho 5 filhos, eu tenho... Não! Pode baixar a bolinha. Os filhos não são seus. Eles são de Deus. Você é só um cuidador. Você só está cuidando e ele não é seu. É só um tempo que ele está aí com você. Aí tem pais que ensinam assim para os filhos. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não fica olhando o que eu estou fazendo, não. Faz só o que eu estou falando. Funciona isso, gente? Não funciona nem com a gente que é adulto. Quanto mais com eles. Olha a percepção que eles têm. Quando eles veem os pais brigando, eles não falam com os pais, mas eles sentem aquele clima pesado, negativo, da briga das duas pessoas que eles mais amam. Às vezes, a criança tem 1 ano, tem 2. A menina não entende nada. Ele não entende? Ele não sabe dar nome. Mas percepção ele tem desde a barriga, desde o ventre, ele tem percepção. Então, não subestime seus filhos. Eles sabem de tudo. Tá? Outra coisa, eles se isolam. Se abrem, aí eles se isolam para a gente, que somos os pais, e se abrem para as pessoas que não são da família. Se abrem para os estranhos, para os amiguinhos lá da rua. Por quê? Porque nós, como pais, não damos abertura. A gente não escuta os filhos, a gente não dá tempo de qualidade, a gente não investe neles tempo de qualidade. E aí eles vão achar outros estranhos que vão investir. Né? Eles não interagem, eles não querem participar das reuniões de família, tudo que é de família, eles fazem o quê? Foge. Se tranca lá no quarto. Ah, não vou não, outro dia eu vou. Não é assim que acontece? E aí eu fico brigando, eu fico insistindo, mas será que quando era pequeno eu investi tempo nele de qualidade? Eu deixei claro para ele o valor que tem estar com a família? Né? E sobre casamento, eles não querem casar. Não querem casar. Ter filho, piorou. Ou eles não casam,
ou eles casam muito novos para sair de dentro de casa. Porque eles não aguentam mais ver aquela confusão do pai e da mãe. Então, percebam o que está acontecendo dentro das famílias. E aí vem uma pergunta. Você ama seu filho por quem ele é ou pelo que ele faz? Eu estou cansado de ver pais castigar os filhos. Eles esquecem quem os filhos são por um erro que o filho cometeu. Então, como que você está amando seu filho? Você olha para ele, você vê quem ele de fato é? Ou você olha para ele pelo que ele faz? Porque ele é um ser único. Ele não é seu. Os nossos filhos, eles são uma herança, né? Vamos colocar eles como uma herança. Vamos falar de filho como herança. Vamos fazer um paralelo. Então, o foco de uma herança é que ela seja cuidada, né? Vamos dizer lá, morreu uma família lá, um casal de idosos, e ficou lá uma herança muito valorosa, que eles deixaram, que eles cuidaram, que eles conquistaram durante a vida toda e tal. Ficou lá aquela herança. Essa herança, ela é para ser cuidada, de preferência, ela tem que ser multiplicada para que as outras pessoas que vêm depois possam desfrutar dela também. Não sou eu que estou aqui agora, mas eu tenho que cuidar dela para que meus filhos também desfrutem dela. Herança é assim. Ela não é para ela acabar. Quem assumiu ela agora, cuida para os próximos que vierem também usufruir. Os nossos filhos, eles são heranças. Então, ele não é para ser deleitado. É meu filho é tão lindo. Você está vendo que ele é lindo. Não é para ser o deleite, seu filho. Tá? É para você cuidar dele, mas vai chegar um momento que você vai ter que enviar ele. Por quê? Porque Deus mandou ele aqui na Terra com um propósito. Ele não veio aqui só para ser seu filho. Ele veio aqui com uma missão. Ele tem que cumprir um propósito aqui. Você é responsável de ajudar ele a descobrir, esclarecer para ele que propósito é esse. Você é responsável por isso. E aí, lá em Salmo 127:3, Deus fala exatamente isso. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do vosso ventre, o seu galardão. Como você tem cuidado do seu galardão? Você está cuidando? Outra características de herança. Como você tem cuidado da sua herança, do seu filho? Você já planejou? Tem uns que falam assim, mas eu nem planejei ter um filho, você não planejou, não. Mas se ele chegou, Deus já planejou ele, não precisou de você. Deus planejou ele e mandou. Só cuida, porque não é seu. A herança, ela é dada quando o doador decide dar. Não é quando a gente quer. O recebedor. Eu quero ganhar minha herança agora. Não. Herança, ela é dada. Não é pedida, ela é dada. Eu recebo a herança. Né? Aí tem pessoa que ela quer planejar a herança, ela quer esperar o tempo da herança. A herança, quem quer dar, ele dá na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Não é do seu jeito. Né? E os pais, nós temos autoridade legal, natural e espiritual sobre nossos filhos. Será que a gente está usando essas autoridades sobre eles? Ou a gente só está reclamando deles? Meu filho não escuta, meu filho não me obedece, meu filho não muda, meu filho isso, meu filho... Cadê o exercício da sua autoridade? Então, olha só como se divide o domínio entre as idades dos nossos filhos. Quando eles têm de 0 a 7 anos, o domínio que eles têm sobre eles é 10%. O que nós temos sobre eles é 90%. De 0 a 7 anos, quem governa eles é a gente. 90%. Quando eles fazem de 8 a 14 anos, o domínio que eles têm sobre eles aumenta para 40%. E o nosso diminui para 60%. Olha só a nossa responsabilidade. Quando ele faz 8, você já tem que ter embutido nele muita coisa do reino. Porque você vai perder 30% ali. Quando ele faz 15, piora ainda mais sua situação. Porque quando ele faz 15, o domínio que ele tem sobre ele sobe para 90%. E você agora só domina 10%. Quando ele faz 22,
Acabou, você não manda mais nada. Ele manda nele mesmo. E aí não adianta você chorar, não adianta você bater nele, castigar ele. Não adianta. O domínio é dele. Emocionalmente, psicologicamente, mentalmente, ele manda nele mesmo. E aí, se eu peguei esse período de 0 a 22 anos e fiz uma coisinha que a gente adora fazer, chamada superproteção, o meu filho não vai saber assumir esse 100% quando chegar nos 22 anos. Ele vai virar uma pessoa dependente de mim. E Deus, ele não nos fez para sermos dependentes. Por isso, ele me deu livre-arbítrio, para me poder de escolha, independência, para me aprender com erros e acertos. Então, como eu estou treinando eu estou ensinando meu filho, eu estou protegendo ele, ou eu estou super protegendo ele? Quando eu protejo, eu ensino. Quando eu super protejo, eu mato ele. Porque eu ensino ele a ser dependente. Porque se tudo der certo, quem vai primeiro é nós. Nós chegamos primeiro, quem chega primeiro vai primeiro, né, gente? Por favor. Então, não é normal a gente ver os filhos ser enterrados. É normal os filhos enterrar os pais. Esse é o normal. Então, você já pensou um filho totalmente dependente perdendo os pais? Ele vai morrer. Ele não sabe viver sem pai e mãe. Como é que eu estou educando esse menino? E a última mensagem, vou deixar essa pergunta aqui. Como está a sua família? Como você está cuidando da sua família? Tá bom? E aqui é meu recadinho de gratidão, meus contatos, para quem quiser fazer contato. Eu coloquei o link do grupo, do grupo fechado que eu tenho, do livro, para me copiar aqui e mandar para vocês aí no chat, porque não ia dar para abrir agora. Vou parar aqui agora de compartilhar para vocês fazerem perguntas. Quero ouvir muitas perguntas. Maravilha, gente. Que ministração maravilhosa. Louvado seja Deus. Aprendemos bastante coisas. A Lindaura Rangel está com a mão levantada já. Se você quiser falar, levante a mão, tá, gente? Que aí eu vou lhe dando a oportunidade para que você possa falar. É só levantar que eu lhe dou a palavra. Então, Lindaura, você foi a primeira. Lindaura, faz favor de falar aí. Não vai falar? Então, tá bom, Lindaura. A outra foi a Nete. Nete, faz favor de falar, Nete, sua vez, então. Eu levantei a mão, boa noite a todas e a todos, né? Que eu sei que tem um homem aí também. A Eni, ela tá de mãozinha levantada lá, eu levantei a minha aqui, porque talvez não estão vendo o vídeo dela, mas ela tá querendo falar. Ô, Eni, sua vez, então, Eni, abre aí o microfone. Alessia, boa noite. É um prazer ter você com a gente. Sou chorona, a pastora fala que eu sou chorona. Prazer ter você com a gente. Essa mensagem foi toda para mim. Amém. Não tenho marido mais hoje, mas eu posso pensar quanto eu errei, achando que ele tinha que fazer feliz. E ele me fez. Acho que eu também o fiz feliz. Mas eu gostaria de conversar com você sobre a situação dos filhos. A situação dessa mulher hoje que trabalha fora, eu também trabalhei fora, criei 3 filhos. As mulheres hoje trabalham fora, acham que elas trabalham fora, pega esse filho, entrega para a